Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e também muito relevante. Nós vamos falar de vacinas e Covid-19. Bem-vindos aí, então, ao Ciência em Seja, onde nós vamos tratar de assuntos importantes e também muito relevantes. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, aqui, a gente vai ter aqui no nosso assunto de hoje, vamos falar então um pouquinho de quê? SARS-CoV-2 é exatamente o vírus, o famoso coronavírus, causador aí então da Covid-19. Essa imagem que vocês estão vendo, né, ela está mostrando para a gente como que é a estrutura, ou seja, como que esse vírus então é formado. Vocês podem perceber que é um organismo muito simples, né? Ele não apresenta as estruturas celulares. Como vocês podem ver aqui, glicoproteína, RNA, que é o material genético, um envelope, que é a cápsula do vírus, e essa hemaglutinina, que também faz parte aí, né, da estrutura do nosso vírus. Então, essa glicoproteína que a gente citou ali é a proteína, então, né, que ela é dividida em duas partes, que a gente chama de S1 e S2. E essas proteínas para o vírus são muito importantes. Vocês podem perceber que a estrutura S1 ela é responsável, então, por o vírus, né? Então, reconhecer ali o agente, ou seja, o seu parasita, né? Ou seja, é através dessa proteína que o vírus, então, é capaz de conseguir entrar na nossa célula, porque tem que existir uma reciprocidade entre a célula e o vírus para que ele consiga invadi-la, tá bom? Já a estrutura S2 dessa glicoproteína é aquela, então, que vai estar com a questão da fusão viral, ou seja, onde o vírus, então, tem a capacidade de acoplar a nossa célula, tá bom? Essa hemaglutinina já está relacionado com a patogenicidade do vírus, ou seja, é a capacidade do vírus, então, interagir com o seu hospedeiro, né? Ou seja, com o parasita que é o qual ele vai infectar, né? E essa proteína, então, para o vírus é importante por quê? Porque essa proteína ajuda o vírus, então, a passar a barreira do nosso intestino, ou seja, a mucosa intestinal, e aí então vinha alcançar a nossa corrente sanguínea, para então que ele possa, né, alcançar aí todo o nosso organismo e, consequentemente, aí causar, né, essa devastação que ele causa. Ok? O material genético, então, o RNA, né, ou seja, no COVID, o material, ou seja, as características genéticas do vírus é traduzido então por esse material chamado RNA. E ele é importante porque é ele exatamente que promove, né, ou seja, que regula a replicação viral quando ele invade a nossa célula. E essa estrutura, chamada de envelope, é exatamente, né, a estrutura que, então, guarda todas aí as estruturas virais. Então, vocês perceberam que não tem membrana, não tem núcleo, não tem citoplasma. Né? Os vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem célula, mas como apresenta o material genético, são sim considerados seres vivos, ok? Aqui eu trouxe para vocês, né, para vocês terem uma ideia do tamanho do vírus, né, para você ver, olha o quanto eles são pequenos e ainda assim eles são capazes de trazer grandes prejuízos aí em relação à saúde humana. Essa estrutura maior é uma célula animal. Então você percebeu aí que a gente está comparando o vírus com uma bactéria. Então olha o quanto um vírus é menor que uma bactéria, tá bom? Isso para quê? Para vocês verem, então, a facilidade com a qual ele tem, né, de entrar no nosso corpo, consequentemente invadir as nossas células, é um desses detalhes, é esse, o tamanho extremamente pequeno de um vírus. Aquela unidade que foi colocada ali para vocês, 0,5 micrômetro, é uma unidade utilizada, então, em microscopia. Você tem uma ideia, o micrômetro é uma unidade onde você, né, 1 milhão de vezes menor que 1 metro.
Então, aí você está falando da bactéria. Quando você vai a nível viral, você está falando de unidades nanométricas. O que significa isso? É 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Então, você percebe, né, que é um organismo muito, muito pequeno. O que faz com que, então, né, que facilite a entrada dele no nosso corpo e, consequentemente, a invasão às nossas células. Só você comparar aí, né, o tamanho do vírus em relação à célula, você vai ver o quanto, né, eles são pequenos. Do lado aqui eu coloquei para vocês, rapidamente, para a gente entender um pouco o que caracteriza o ciclo viral. O ciclo viral, então, é a maneira com qual então, o vírus invade a nossa célula e, consequentemente, promove o quê? Né? A produção de novos vírus, onde ele vai abandonar essa célula e vai começar tudo de novo. E é justamente nesse momento que ele causa sérios prejuízos, né? Porque ele interfere no funcionamento celular e quando ele abandona a nossa célula, ele acaba também causando a morte dessas células. Então, são centenas de milhares de vírus fazendo isso ao mesmo tempo. Consequentemente, você tem centenas de milhares de células também morrendo justamente pela presença de uma infecção viral. Então, no primeiro momento, como você pode perceber aqui, nós chamamos de adsorção. É o momento, então, que o vírus se acopla à célula ao qual ele vai invadir. Lembrando, então, como nós vimos aqui no primeiro slide, a importância para o vírus em relação, né, à proteína, né, S1, S2, que favorece, então, esse reconhecimento, essa acoplagem do vírus à nossa célula, tá bom? Repare, então, que no segundo momento, né, você tem o quê? A entrada do vírus propriamente dito na nossa célula, ok? No terceiro momento, o que o vírus faz? A partir do momento que ele invadiu a sua célula, ele vai promover a replicação, ou seja, ele vai começar a produzir novos materiais genéticos, entendeu? De novos vírus, ou seja, invadindo a nossa célula, o vírus utiliza as nossas próprias estruturas celulares para produzir novos materiais genéticos, no caso do Covid, novos RNAs, tá joia? Novas cápsulas, para que ele então possa produzir novos vírus e continuar então o famoso ciclo viral. Então você vê que a partir da replicação, né, onde ele está produzindo novos e novos materiais genéticos, você tem então a montagem. A montagem é exatamente quando esse material genético do vírus é encapsulado, ou seja, recebe a cápsula viral e, consequentemente, o vírus está completo, ou seja, ele completou o seu ciclo viral, está pronto então para reiniciar novas infecções virais. Então você percebe que o último momento é a liberação, aonde esses vírus então serão lançados no nosso sistema e estão prontinhos então para promover novas e novas infecções, ok? Dando continuidade aqui. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que entender também em relação a isso é a questão da imunidade. Então, a imunidade é exatamente a parte do nosso corpo que trabalha nos defendendo de possíveis invasores. Pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo, ou seja, qualquer partícula, né, qualquer estrutura estranha no nosso corpo é reconhecido como um antígeno. Então, a esse antígeno vai existir uma resposta imunológica justamente para que o nosso corpo não fique doente, ok? Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Então, em relação à imunidade, nós temos a imunidade adquirida e a imunidade inata, ou seja, nossa. A imunidade adquirida, tá vendo? Ela resulta da exposição, né? Quando você, de alguma forma, ficou exposto a um antígeno, ou seja, a um organismo estranho, ou seja, a um organismo ao qual o seu corpo não reconhece, vai ser então interpretado como antígeno. A imunidade inata é justamente aquela que nós herdamos geneticamente, logicamente, dos nossos pais. Então, isso está escrito onde? Lá no nosso código genético, lá no nosso DNA. Então, é aquilo que a gente herdou geneticamente. Aí nós temos, então, essa imunidade adquirida, né, aquela que a gente obteve a partir da exposição, o contato com um possível agente estranho, ou seja, com um antígeno. Essa imunidade ativa, então, ela tem uma importância que é a seguinte, ela resulta na produção de anticorpo. O que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína
produzida pelo seu sistema imunológico em resposta a um antígeno. Então, toda vez que seu corpo tem esse encontro com esse antígeno, em resposta, o sistema imunológico produz os anticorpos. Detalhes, os anticorpos são específicos. O que significa isso? Para cada antígeno diferente, nós temos um anticorpo diferente. Ok? E a imunidade passiva? A imunidade passiva resulta da transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo, ou seja, a imunidade ativa é aquela obtida a partir da ação antígeno-anticorpo. Quando a gente entra em contato com um antígeno, em resposta, o nosso sistema imunológico produz um anticorpo específico para combater esse antígeno. A imunidade passiva é quando você já recebe o anticorpo. Então, não foi você que produziu. Você recebeu o anticorpo, pronto. Exemplo, né, o soro antiofídico, ou seja, aquele soro, né, para combate, aí no caso, vamos pegar aí picada de cobra, por exemplo. Esse soro é produzido, né, em outro organismo vivo, que é o cavalo, e aí a gente recebe quem? Nós recebemos já o soro pronto. Então, esse caracteriza a imunidade passiva. Por que ele caracteriza a imunidade passiva? Porque não vai causar no nosso corpo, né, a ação antígeno-anticorpo. Consequentemente, nós não teremos uma imunidade. Ou seja, você tomou esse soro uma vez, se em algum momento você, né, for picado novamente por uma cobra, você vai precisar tomar o soro novamente, justamente porque você não teve, né, a construção de uma imunidade ativa, ou seja, você não está protegido, você não está imunizado em relação àquele veneno. Tá bom? Essa imunidade ativa, então, ela pode ser adquirida naturalmente, né, quando a gente entra em contato com um organismo estranho, com um antígeno. E ela também pode ser induzida, e ela é induzida justamente quando a gente tem o quê? Né? Quando, de alguma forma, a gente induz o organismo, né, a estar em contato com esse antígeno, que é exatamente o assunto que nós vamos falar aqui, que são as vacinas. Então, a função das vacinas é justamente essa: induzir no nosso corpo a imunidade ativa, ou seja, oferecer para o nosso corpo, né, a ação antígeno-anticorpo, criando assim então uma imunidade ativa, ou seja, aonde então nós estaremos imunizados, porque nós apresentamos os anticorpos específicos produzidos pelo nosso sistema imunológico em relação a esse agente estranho, a esse agente invasor. Tá bom? Na imunidade passiva natural, é aquela, então, que a gente recebe no aleitamento materno, tá bom? Que a gente também recebe ali em relação à placenta durante o processo da gestação. Então, por isso a importância do aleitamento materno, justamente pelo recebimento de vários, né, anticorpos para que a gente possa estar protegido aí na primeira fase da vida, ok? E a imunidade passiva induzida é aquela justamente quando nós recebemos, como a gente já comentou aqui, o anticorpo pronto. Então lembra, não foi você que produziu, nós recebemos esses anticorpos prontos. Ok? Vamos seguir aqui então. Agora nós vamos falar então dos tipos, né, de vacina que são usadas aí para produção, né? Ou seja, essas vacinas podem seguir técnicas diferentes. Então, nós temos as 4 principais aqui. Aquelas vacinas, então, que trabalham com o vírus inativado. O que é um vírus inativado? Simplesmente é um vírus morto, né? Onde, então, usando técnicas de laboratório, esse vírus é literalmente morto. Se ele é morto, ele não tem perigo nenhum de vir a desenvolver a doença na pessoa que o recebeu. Mas, em contrapartida, mesmo o vírus sendo morto, ele ainda apresenta o quê? As características de um vírus vivo. Consequentemente, isso é o suficiente para criar no nosso corpo a imunidade ativa. Então, a vantagem é que você cria a imunidade ativa, mas não corre o risco de desenvolver a doença. Então, essas vacinas que seguem essa regra são produzidas então a partir de vírus inativado ou vírus morto, tá ok? Que também, como eu coloquei aqui para vocês do lado,
também temos o vírus atenuado. Então, o vírus inativado é o vírus literalmente morto. O vírus atenuado é aquele onde o vírus é enfraquecido e também perde a sua capacidade de replicação viral. Então, essa é a diferença de inativo, que é um vírus morto, para o vírus atenuado, que é aquele vírus enfraquecido que perde a sua capacidade, então, de replicação viral. Ok? As vacinas de vetor viral. As vacinas de vetor viral, a proteína ativa de um vírus é inserida em um outro vírus, ou seja, você pega a estrutura ao qual é responsável pela infecção viral e transfere isso para um vírus, ok? Que não tem a possibilidade de replicar no nosso corpo. Então você recebe um vírus que está carregando o material viral do vírus ao qual você quer criar, né, a imunidade ativa, porém você não desenvolve a doença porque esse vírus ao qual recebeu o material genético do vírus ao qual a gente quer a vacina, ele não tem a capacidade de replicar no nosso corpo. Por isso, então, que é uma vacina segura. Vacinas genéticas inserem ácidos nucleicos, como a gente viu agora há pouco, né? No caso do Covid, qual é o ácido nucleico? É o material genético. Ácido nucleico é o material genético. No caso do Covid, é o RNA. Né? Então, como você recebe material genético do vírus, o nosso corpo cria o efeito da imunidade ativa, ou seja, existe a relação antígeno-anticorpo, consequentemente, existirá a produção, né, dos anticorpos específicos em relação a esse agente estranho no seu corpo, consequentemente, teremos a criação da imunidade ativa. Vacinas proteicas subunitárias, feitas com fragmentos de vírus ao invés de amostras completas. Proteínas isoladas criam um mecanismo de imunização. Então, ou seja, nessas vacinas proteicas subunitárias, você não precisa do vírus todo. Eu só preciso da proteína viral que promove a ação infecciosa. Então, você não recebeu o vírus inteiro, você não recebeu o material genético do vírus, você só recebeu partes desse vírus, ou seja, a proteína viral responsável pela ação infecciosa, ou seja, aquela que dispara a ação antígeno-anticorpo e, consequentemente, criando a imunidade ativa, porque houve em resposta à produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico. Ok? Aí eu coloquei aqui do ladinho, né, como eu já comentei, do vírus atenuado, né, que o vírus inativado é o vírus morto, o atenuado é enfraquecido, que perde a capacidade, então, da replicação viral no nosso corpo. A proteína ativa é exatamente a proteína, né, viral que forma a estrutura do vírus. Né? O ácido nucleico é o material genético de qualquer organismo vivo e também dos vírus. As proteínas isoladas. Proteína isolada não é o vírus inteiro, é quando eu pego partes desse vírus. E qual é a importância disso tudo? Que apesar de uma ou outra dessas técnicas, todas são relevantes em relação a quê? Todas vão promover no nosso corpo a ação antígeno-anticorpo e, consequentemente, promovendo a imunidade ativa e, assim, causando o quê? Né? O efeito da imunização. O que significa isso? Significa, então, que se a gente é capaz de produzir o anticorpo em resposta a esse agente invasor, a gente, então, é capaz de combatê-lo e, consequentemente, não vir a desenvolver a infecção causada por esse agente, por esse vírus. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho das vacinas propriamente ditas que estão disponíveis aqui no Brasil, né, em combate ao Covid-19. Então, a primeira aí que eu coloquei para vocês é a famosa Coronavac, né? Essa vacina, então, ela é de origem chinesa, produção é pelo laboratório da Sinovac. Aqui no Brasil, o laboratório, né, Sinovac está em parceria com o Instituto Butantan, então, ou seja, exige a produção dessa vacina no Brasil hoje.
Tá? Esse tipo de vacina, como a gente aprendeu agora há pouco no slide anterior, ele trabalha com a técnica do vírus atenuado. Então, a vacina da Coronavac, né, nós recebemos o quê? O vírus morto. Então, nós recebemos o vírus do Covid morto. Então, esse vírus não tem a capacidade de replicar no nosso corpo, mas ele é, então, reconhecido pelo nosso sistema imunológico, exige a produção dos anticorpos específicos e, consequentemente, a imunidade ativa, ou seja, criando, então, o efeito da imunização. Eficaz essa vacina, de acordo com os estudos, ela está né, aí em 50,39% de proteção. Lembrando, então, que essa proteção está ligada a quê? A gente, então, não ficar doente e, consequentemente, também não havia a desenvolver os sintomas graves dessa doença. Tá joia? Dose. Essa vacina tem que ser aplicada em 2 doses, né, de 0,5 ml cada uma, aonde o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose deve estar entre 2 e 4 semanas, para que a gente tenha, então, o efeito esperado. Reações que podem vir a aparecer, como você percebeu, menos de 10% das pessoas vão desenvolver esses sintomas. Dor no local, né, onde você recebeu a vacina, febre, náusea, diarreia, dor no corpo, dor de cabeça e cansaço. Lembrando que esses sintomas também são variáveis entre as pessoas, ou seja, algumas pessoas podem ter esses sintomas mais intensificados e algumas pessoas podem ter sintomas menos intensificados e algumas pessoas também podem não vir apresentar esses sintomas, que como você viu ali, menos de 10% das pessoas vão manifestar esses sintomas. Uma observação, né? A Coronavac chegou aqui no Brasil no dia 17 de janeiro, após a aprovação emergencial aí da nossa Anvisa, ok? Vamos continuar aqui. A próxima vacina disponível aqui no nosso país é a Oxford AstraZeneca, ok? Essa vacina, então, ela tem origem na Universidade de Oxford, né? Ou seja, onde ela foi desenvolvida, Reino Unido, Inglaterra, tá bom? A produção é pelo laboratório, ou seja, pela farmacêutica AstraZeneca. Parceiros, aqui no Brasil nós temos parceria com a Fiocruz. Então a Fiocruz, né, recebeu a tecnologia para realizar a produção da vacina, né, AstraZeneca aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil então é um dos poucos países que detém essa tecnologia, ok? Tipo de vacina, como você percebeu e nós também já aprendemos, a AstraZeneca trabalha com um vetor viral, ou seja, o que significa isso? Significa que a AstraZeneca, nós recebemos um vírus, tá, ok? Que recebeu o material genético do Covid. Só que esse vírus não tem a capacidade de replicação no nosso corpo. Então, consequentemente, a gente não desenvolve a doença. Mas cria no nosso sistema imunológico a resposta antígeno-anticorpo, consequentemente promovendo a imunidade ativa e, né, assim a gente fica imunizado, ok? A eficácia dessa vacina está na ordem de 70,42%, né? Há também em 2 doses, meio ml cada dose, onde o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose está entre 4 e 12 semanas. Reações também que pode aparecer numa pequena parcela das pessoas que receberam a vacina: vermelhidão, né, inchaço e dor no local onde você recebeu a vacina, febre, vômito, tontura, dor nos membros, pernas e braços, dor de cabeça, fadiga e redução de apetite. Lembrando que esses sintomas é na minoria e a intensidade desses sintomas também podem ser diferenciados em pessoas diferentes, ou seja, tem gente que vai sentir o sintoma em maior intensidade, e tem gente que vai sentir os sintomas em menor intensidade, e tem gente que não sentiu nada. Lembrando, então, que essas reações são incomuns, ou seja, afeta a minoria das pessoas que receberam a vacina. Aqui no Brasil, essa vacina chegou, então, em 12 de março, também em aprovação aí
pela Anvisa, ok? Próxima vacina disponível aqui no Brasil. A próxima vacina disponível aqui no Brasil é a Pfizer, né? Essa vacina tem origem, né? É uma associação entre Estados Unidos e Alemanha. São dois grandes laboratórios que trabalharam em conjunto, né? A Pfizer aí nos Estados Unidos e a Biotech na Alemanha. Então, quem é que produz são as farmacêuticas, Pfizer e Biotech lá na Alemanha, ok? Quem são os parceiros? Aqui no Brasil não existiu a parceria aqui com o governo brasileiro em relação à vacina da Pfizer, ok? A vacina da Pfizer trabalha com RNA mensageiro, como nós vimos agora há pouco lá nos tipos de vacina. Então, aqui você recebe o ácido nucleico do vírus. Tá? Nós não recebemos o vírus, nós recebemos apenas o material genético do vírus, ou seja, no caso aqui do Covid, aonde este é o suficiente para promover o quê? Né? O efeito antígeno-anticorpo, criando então assim a imunidade ativa e, consequentemente, promovendo, né, a imunização em relação ao vírus do Covid-19. Okay? Também é dado em duas doses de 0,5 ml cada uma. O intervalo entre a primeira e a segunda dose são de 12 meses. E aqueles sintomas incomuns que podem aparecer numa pequena parcela das pessoas está aí destacado, né? Dor no local, febre e dor de cabeça. Essa vacina também chegou aqui no Brasil com aprovação aí da Anvisa em 19 de março, ok? Continuando, a próxima vacina aí é a Janssen, né? Aí do famoso Johnson e Johnson. São duas grandes empresas farmacêuticas, né? Então essa vacina tem origem nos Estados Unidos em parceria com a Bélgica, tá bom? A produção então é Janssen e Johnson, tá? São duas grandes farmacêuticas, ok? Também não tem parceiro aqui no Brasil, joia? Também trabalham com RNA mensageiro, ou seja, né, a gente recebe o vírus com o material genético do Covid, porém esse vírus não tem a capacidade de replicação viral. Então a gente não sofre o perigo de vir a ficar doente. Mas existe o efeito antígeno-anticorpo, consequentemente imunidade ativa e a questão da imunização, ok? A eficácia dessa vacina aí é de 68%. Ela, de todas que nós vimos até agora, ela é apenas uma única dose de 0,5 ml. Não tem intervalo, justamente porque é apenas uma única dose, ok? Reações incomuns daquela pequena parcela, dor no local, né, da aplicação da vacina, cefaleia, né, dor de cabeça, náusea, mialgia, que é a questão da musculatura, dor muscular, fadiga, cansaço, febre, tosse e inchaço ali no local da injeção. Essa também chegou no Brasil em 19 de março, aí aprovado, né, pela Anvisa. Então vocês perceberam que disponível aqui no Brasil nós temos 4 vacinas disponíveis, né? Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. São as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no nosso país e estão disponíveis aí para a população. Okay? Existem outras sim, mas eu não coloquei justamente porque são essas que estão disponíveis aqui no nosso país. E fazendo aqui, né, um levantamento, vocês perceberam que a nossa vacina aí, né, a Pfizer, é a que apresentou a maior eficácia, 95%. Não que as outras sejam ruins, mas nós estamos falando em eficácia, ou seja, 95% é um fator bem considerável, né? Bem próximo aí dos 100%. Lembrando, então, que essa eficácia está relacionada à pessoa, então, né, não vir a desenvolver os sintomas da Covid-19, ok? Continuando aqui, para mostrar para vocês aqui, eu coloquei um gráfico para ver o quão é importante o processo da vacinação.
né, que ainda, por incrível que pareça, existem pessoas, né, que falaram que não vão tomar por uma série de critérios, porém, como eu mostrei ali para vocês, todas essas vacinas são estritamente seguras, e essas técnicas a qual eu citei para vocês, elas não são usadas somente na produção da vacina contra o coronavírus. Essas técnicas também são usadas na produção de outras vacinas, como vacina da gripe, vai para fora, aonde nós tomamos essa vacina aí ao longo de anos, né? Então, esse gráfico traduz muito perfeitamente o quão é importante a ação da vacina como uma forma preventiva, né, de qualquer outra doença, e nesse momento mais específico, em relação ao Covid-19. Então, você percebe que esse fato aqui é bem atualizado, foi agora de 18 de junho de 2021. Então, é uma coisa bem recente. Então, você percebe que no gráfico vermelho, nós estamos falando do sem vacina, né, ou vacina incompleta, ou seja, que não recebeu, né, as duas doses aí no caso, né, ou que não estava no intervalo ainda do tempo da ação da vacina. Então, compara o gráfico em vermelho com o gráfico em verde. Então, você vai perceber, né, que o número cai assustadoramente de forma benéfica, né? Então, você percebe aqui, ó, que o vermelho representa o número de óbitos e o verde representa o número de cura. Então, comparando os dois, não precisa dizer o quão realmente a vacina está funcionando em relação ao Covid-19. Você pode perceber que é uma relação, né, que prova realmente que as vacinas estão sendo eficientes, ok? Continuando, né? Aí aqui a gente termina, né? Aí a nossa questão em relação à vacinação e Covid-19. Lembrando então que você está participando do Ciência Enseja, Semana da Ciência e Tecnologia, seja Carmo. É muito importante que você participe, e lembrando também que aquelas pessoas que estão participando também vão receber bônus. Grande abraço para todos, fica todo mundo com Deus e que vocês possam ter aproveitado grandemente esse momento que nós passamos aqui juntos. Tá bom? Grande abraço para todos. Tchau, tchau.